Olá, vamos então para a aula 3 de sistemas operacionais e falar na aula de hoje sobre chamada de sistema e interrupção, que são os mecanismos aí para chamar a atenção do sistema operacional que encontra-se ocupado fazendo uma outra tarefa. A gente está falando agora de sistemas multiprogramados, sistemas operacionais multiprogramados, onde existem vários programas em execução, e eles precisam então chamar a atenção de um evento que ocorreu no ambiente desse sistema de computação. Tá? Na aula passada a gente viu tipos de sistemas operacionais e as formas de a gente estruturar ou implementar um sistema operacionais, tá? Dentre elas o sistema monolítico, microkernel, sistema de camadas, estrutura de camadas e estrutura de máquinas virtuais. E na aula de hoje, então, a gente vai falar de dois conceitos bastante utilizados, bastante falados em sistemas operacionais, que seria o conceito de chamada de sistemas e interrupções. Tá? O que seria, então, uma chamada de sistema? Vamos começar por aqui. Chamada de sistema, para vocês terem uma ideia, vocês que trabalharam já em linguagem C, linguagem Java. Então, se você está fazendo um printf, ali você está fazendo uma chamada de sistema. Printf, por si só, é um exemplo de uma chamada de sistema. Tá? Se você está fazendo um fork, tá? Criando um processo, aí você também tem uma chamada de sistema. Tá? Assim como no Java, se você dá um create process, né, um evento, uma chamada lá de create process, você está fazendo ali nada mais, nada menos do que uma chamada ali de sistema. Tá? Então, o que seria essa chamada de sistema? Chamada de sistema, essencialmente, é o quê? Se uma aplicação ela precisa realizar alguma instrução privilegiada, então o que ela vai fazer? Ela vai chamar um módulo do sistema operacional. Então, aqui eu tenho uma aplicação. Essa aplicação, ela precisa fazer o quê? Precisa buscar um dado no disco. Tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer essa requisição para o sistema operacional que tem a função de quê? De fazer a interface, assim como de gerenciar os recursos. Tá? Bom, se ela vai ter que fazer uma leitura no disco, ela vai precisar fazer esse acesso a quem? Ao disco. Quem que vai fazer isso? O próprio sistema operacional. Então, o sistema operacional vai fazer essa leitura no disco, vai passar para o sistema operacional, que por sua vez passa para a aplicação. Bom, mas quem é que faz toda essa chamada aqui? Essa chamada que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama justamente de quê? De um system call, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Tá? Então, esse system call seria o quê? Seria a aplicação que vocês estão vendo aqui, tá? Fazer uma chamada aqui no sistema operacional, para que essa chamada, por sua vez, vá para um sistema aí de computação, se for aqui uma leitura no disco, para que essa leitura no disco, então, ela venha a ser desempenhada. Tá? Então, essa chamada de sistema, ela, obviamente, ela vai fazer o quê? Ela vai alternar. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem, como vocês estão vendo aqui, um nível. O nível do usuário, né? E aqui o nível do quê? O nível do kernel. Tem dois níveis aqui. Então, uma vez que ela passa a sua chamada da aplicação, ela passa desse nível aqui para o nível de baixo, a gente chama isso que ocorreu o quê? Que ocorreu aí uma transição aí de níveis. Tá? Como é que essas chamadas de sistemas, então, elas são realizadas? Essas chamadas de sistemas, elas são realizadas através da instrução que a gente chama de instruções traps. Essas instruções traps são instruções que permitem chamar a atenção do sistema operacional, pegar a requisição do usuário e processar essa requisição. Então, o que é um trap? Voltando, repetindo de novo. A instrução trap, ela pega a requisição do usuário, essa requisição do usuário, ela é identificada e então processada pelo sistema operacional. Então, ela tem três tarefas aí, né? De fazer o handle, né? Ou seja, manusear essa chamada, identificar essa chamada e executar essa chamada e finalmente passar a resposta a essa chamada para quem? Para a aplicação que o chamou.
Então isso são o quê? Isso são o que a gente chama de traps, né? Traps nada mais são do que interrupção no nível de software, né? Então, ela faz essa chamada, como eu citei agora para vocês, através de uma system call para o sistema operacional. E esse sistema operacional, então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso, passar essa requisição para o nível do hardware. Tá? Isso é feito através dessa instrução trap. Então, a instrução trap faz essa funcionalidade de receber e processar a chamada aí de sistema. E lembrando para vocês que após essa chamada ser processada, após o retorno disso para a chamada de sistema, então ela vai o quê? Ela vai continuar a partir do ponto onde ela parou. Tá? Então, isso é o que ocorre com a funcionalidade do trap. Então, repetindo aqui para vocês, né, através de um diagrama aqui. Então, digamos que essa função trap ocorreu, né, um printf ou qualquer que seja, ela ocorreu e passa, então, para ocorreu nessa instrução aqui que vocês estão visualizando. Então, essa instrução, uma vez que o sistema operacional, uma vez que a aplicação, né, bem dizer, a aplicação, ela tem que parar de executar para buscar informação no disco, como ocorreu com o exemplo que eu passei para vocês, ela precisa o quê? Ela precisa primeiro parar a sua execução e depois continuar essa execução a partir do ponto onde ela parou. Tá? Então, todo esse diagrama é justamente para ilustrar esse cenário que vocês estão vendo aqui. Então, ela salva o conteúdo dos registradores, altera o modo de um modo kernel, né, para o modo de usuário, uma vez que agora quem está manuseando essa chamada seria o sistema operacional, e ela vai fazer o quê? Ela vai identificar que chamada é essa. Primeiramente, como eu falei para vocês, então ela vai primeiro manusear, segundo, ela vai identificar que chamada que ocorreu, e no terceiro procedimento, ela vai executar o procedimento, tá? A receita que ela tem que executar para finalmente voltar a executar o sistema. Tá? É como se fosse assim, falando uma linguagem bem simples. Eu estou assando um bolo, então tenho o quê? Tenho uma receita de bolo. Agora o meu filho recebeu uma picada de abelha e precisa de um tratamento e ele está chorando. O que seria isso? System call, né? Um system call. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso tratar aquele evento que está dentro da minha casa, né? Está dentro como se fosse o processador, né? Então está dentro da minha casa, então preciso parar no momento, do ponto onde eu estava, para agora eu ter que buscar os primeiros socorros. Como é que eu faço a busca dos primeiros socorros? Tenho que pegar o quê? Tenho que pegar a rotina dos primeiros socorros. E a partir daí, volto, quando ele tiver já tratado e já curado da dor, então eu volto para a receita de bolo onde eu estava fazendo. Tá? Então, mesma coisa que é ilustrado aqui. Existe aqui uma rotina, tá? Uma chamada de sistema ocorre nesse nível de aplicação. Esse nível de aplicação, então, é chamado a rotina de tratamento, como vocês estão vendo aqui, né? Essa chamada de sistema, então, é identificada e aqui ele vai pegar o quê? Aqui ele vai pegar, sabe o quê? Esse aqui é um ponteiro, isso aqui é um pointer, tá? Esse pointer aqui vai possuir o quê? Vai possuir o endereço onde está aquela rotina de tratamento dos primeiros socorros, tá? Então, no computador, ele tem isso armazenado na memória. Então, se eu dou um printf, existe uma rotina de tratamento para eu executar a função printf. Então ele busca essa rotina, executa essa rotina e finalmente ele passa isso para a aplicação que o chamou. Tá? Bom, a mesma coisa aqui. Então aqui a chamada de sistema seria o quê? Open. Então dou um open aqui. A partir do momento em que eu dou um open, esse open então é procurado, tá? Nota que é uma chamada de sistema específica, que seria o open. Então, onde está o open? Onde está a funcionalidade do open? Então, é isso que ele vai procurar num vetor aqui de quê? De endereço aqui, né? Tem um vetor de endereço onde a função open, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser
procurada, e uma vez que encontra o endereço do open, tá? O que ela vai fazer? Então, ela vai executar cada instrução desse open. Finalizado a execução do open, ela volta para a interface do sistema operacional, que, por sua vez, recebe o resultado da execução do open. Bom, interfaces. Bom, a gente falou como é que funciona, então, o System Calls, né? Agora a gente vai falar de como é que ela é estruturada, o System Calls, né? Como é que seria a estrutura do System Call? Porque existem o quê? Existem diversas funcionalidades, existem diversas chamadas de sistemas. Então, existe o quê? Existe a necessidade de organizar isso em interfaces bem definidas, de forma, então, que a gente possa saber como é que as chamadas de sistemas elas podem ser invocadas, né? Então, existe uma interface para esconder essa complexidade aí do System Calls, tá? Que é fornecida aí pelo próprio sistema operacional e que muitas vezes a gente chama de quê? De APIs, né? Então, existem APIs do Linux, APIs do Windows, né? Win32 API, um exemplo de interface das syscalls, né? E essas interfaces, obviamente, ela vai o quê? Ela vai encapsular. Encapsular seria esconder aí a complexidade que está no nível do sistema operacional, que seria o quê? Que seria, de novo, pessoal, o nível do usuário e o nível do quê? O nível do kernel. Tem dois níveis aí, né? E ele vai encapsular justamente o quê? Justamente o que está aqui embaixo, que é um detalhe de implementação bastante complexo. Tá? Bom, todo mundo sabe que o Unix, ele possui o quê? Ele possui diversas versões. A versão aqui da Sun, tem a versão aqui que todo mundo conhece, que seria o Unix para x86, e existe uma versão aqui do AIX, que seria a versão de quê? A versão da IBM. Tem várias diversas versões aí que vocês estão vendo aqui, né? Solaris, Sun, Linux. Entretanto, a linguagem em si é só uma. Eu tenho que rodar aqui, né? Ser capaz de executar uma chamada de sistema. O que seria a chamada de sistema aqui? Aqui seria uma leitura. Então, dou um read no quê? No file description aqui. Aqui seria o quê? Que seria aí um arquivo, né? No disco. Então, dou um read aqui, joga nesse buffer e é com essa variável aqui. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse read, ele tem várias formas, tem várias formatações, tem várias sintaxes. Se você for ver no Solaris, no Linux e no AIX. Porém, o usuário, eu tenho que esconder essa particularidade de cada plataforma do usuário final. Para que, então, possa deixar o quê? Possa deixar o usuário mais confortável. Para dar uma interface única, de maneira que, se ele aprender uma vez, eu possa, então, manusear em todos os sistemas operacionais. Mas como é que eu vou proceder isso? Como é que eu vou proceder isso? Eu procedo isso através do quê? Através de uma coisa que a gente chama de wrapper, de uma API. Esse seria o quê? Uma API do syscall. Tem várias versões do Unix que possuem particularidades e possuem chamadas diferentes. Mas existe uma interface genérica que vai me facilitar o quê? Vai facilitar com que aprenda um único conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser traduzida para cada plataforma diferente. Tá? Então, isso seria a função dos syscall. Tá? Então, como eu falei para vocês, tem o Win32, POSIX, assim como tem também o famoso Java API, que era todo documentado no site da Sun, né, e que virou Oracle e assim por diante. Então, existem o quê? Existem essas três principais, né, interfaces aí, que são as interfaces para realizar a chamada de sistema. O que são chamadas de sistema? São chamadas que você passa para quem? São chamadas que ocasionam interrupção no nível de software, e essas interrupções, então, vão para quê? Vão para o próprio sistema operacional. Tá?
Motivos para utilizar a API. Obviamente, a portabilidade, tá? Vocês viram ali AIX, Solaris e o Linux. Então, existe essa portabilidade. Esconder a complexidade e acrescentar alguma funcionalidade que possa otimizar cada uma dessas chamadas, né? Bom, mesma coisa aqui, um outro exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, exemplo, eu estou dando aqui uma função printf. Essa função printf, então, possui o quê? Faz a impressão e para isso eu chamo o quê? Chamo uma API, tá? Que seria uma API do Syscall, uma interface do Syscall. E que, por sua vez, na realidade, vocês estão vendo aqui, que ele vai, em vez de chamar o printf, ele faz o quê? Faz um write. Eu posso fazer esse printf aqui, para fazer o quê? Para fazer um write na tela. Assim como eu posso fazer um fprintf e causar o quê? Um write no arquivo. E assim por diante. Então, o que eu quero mostrar aqui é que uma chamada, ela converte para uma outra chamada de sistema. E que essa API aqui, ela serve para quê? Para esconder a complexidade que existe nas camadas inferiores. Tá? Bom, interrupções. O que seriam essas interrupções, né? Então, a gente viu que o processo, né, um programa, ele pode fazer a chamada de sistemas e que essa chamada de sistemas, a gente chama isso de traps, mas existe também uma outra coisa que seria a interrupção. Então, tem dois tipos, na realidade, tem dois tipos de interrupção. A interrupção no nível de software e uma outra interrupção que seria no nível de hardware. São dois tipos de interrupção. O que a gente viu até agora é a interrupção no nível de software. Porque cada software, vocês estão vendo aqui, ó, é um software que está causando o quê? Está causando uma interrupção. Está causando uma chamada de quê? Uma chamada de sistema para o sistema operacional. Tá? Então, isso seria uma interrupção de software. Mas existe uma interrupção que é uma interrupção externa. Tá? Uma interrupção que ocorre fora do processador. E essa interrupção é que a gente chama de interrupção no nível de hardware, tá? Que pode vir de um sinal elétrico do hardware, tá? Assim como a causa pode ser também os dispositivos de entrada e saída ou clock. Exemplo, eu posso deixar, mas que se ocorrer a leitura de um dado no disco, tá? Esse dado no disco, ela vai o quê? Ela vai reportar para a controladora, que por sua vez vai reportar para quê? Para o sistema operacional. Então tem toda essa camada aqui. Agora, o sistema operacional está executando uma determinada tarefa. O disco, ela reporta para mim, reporta para o sistema operacional que chegou o quê? Que chegou a leitura do pedido anterior. Então, essa leitura nota o seguinte, não ocorreu dentro do sistema operacional, ela ocorreu de fora para dentro, não foi de dentro para fora, como ocorria e nesses cenários aqui, que o processador está processando esse programa aqui e ocorreu uma interrupção. Tá? Então, para definir aqui, né, o tratamento da interrupção é exatamente o mesmo de um trap, ela procura também uma rotina de tratamento de interrupção, tá? E após o tratamento da interrupção, então ela volta aonde? Volta para a próxima instrução onde ocorreu a interrupção. Ocorreu nesse ponto aqui, então a próxima, quando ele voltar, o controle vai voltar para a próxima instrução após a execução da interrupção. Tá? Então, vamos fazer uma diferenciação, né? Aqui, fazer uma analogia entre interrupção e traps. Né? A interrupção, primeiramente, ela é um evento que ocorre externamente ao processador. Tá? Pode ser um disco, pode ser um dispositivo de entrada e saída. Tá? Ao mesmo tempo, ela é um evento que é gerado como eu comentei para vocês, por dispositivos de leitura e saída, né? Ao passo que um trap é um evento que vem dentro do processador. Tá? Então, estou executando um programa e esse programa ela executa um determinado evento, tá? E esse evento encontra-se dentro da execução do processador.
Tá? Então, enquanto que a interrupção é um evento externo, o trap é um evento interno, enquanto que a interrupção é uma interrupção de hardware, aqui o trap seria o quê? Uma interrupção no nível do quê? De software. Tá? Então, para mostrar um outro exemplo, um exemplo aqui do disco que eu comentei para vocês, né? Então, digamos que o dispositivo finalizou a leitura. Então, o que ele faz? Ele reporta essa finalização. Essa finalização, então, é reportada então para o controlador. O controlador, por sua vez, vai passar essa informação, né? Vai passar um pulso elétrico para o processador. O processador, por sua vez, então, vai confirmar que recebeu essa interrupção, tá? E a partir dessa confirmação da interrupção, ela vai verificar se alguém estava esperando por essa interrupção ocorrer. Então, se ela leu um dado de um disco, ela tem que saber para quem é essa leitura para o disco. Então, ela vai verificar para quem é essa leitura para o disco e chamar o quê? Chamar o processo que está esperando e que está dormindo, né? Que está em espera, em virtude do quê? Em virtude dessa leitura ocorrer. Tá? Bom, então, concluindo a aula de hoje, né? A gente falou sobre a chamada de sistema e interrupção. A chamada de sistema é o que a gente chama de quê? Que a gente chama aqui de traps, né? E aqui essa chamada de sistemas, então, é no nível de software, e além disso, o que a gente aprendeu é o quê? É que ela é um evento interno, tá? A interrupção, por outro lado, ela é o quê? A interrupção, por outro lado, ela é no nível de hardware, tá? Vem de fora para dentro da CPU e ela é um evento que ocorre entre os dispositivos, não necessariamente pelo hardware, né? Então, existe essa diferença de traps e interrupção que a gente viu, conceituamos os dois, fizemos a diferenciação e mostramos um exemplo. Para a próxima aula, então, eu vou esperar vocês para falar um pouco, então, de processos. Tá? Muito obrigado.